Boa noite, igreja. Que a graça de Deus infunda cada coração, o amor de Jesus Cristo reinando e abençoando mais uma vez. Vamos se pôr em pé, irmãos, para ler a Escritura e ter uma palavrinha de oração. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. É a Escritura que Deus colocou no nosso coração para ler nesta noite, porque Deus ele tem que colocar desejo, sentimento e, enfim, tudo que Deus não fizer não será feito, mas Ele só faz aquilo que é perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amado Senhor, te agradecemos neste momento por esta hora maravilhosa que o Senhor tem concedido, mais um dia poder estar na tua presença e mais um culto, Pai. Ontem estivemos aqui, Pai, hoje estamos novamente, o Senhor tem provido. Quarta teve também o culto aqui com nossos irmãos e foi muito bom. O Senhor seja louvado em tudo que o Senhor tem feito, nos ajudado. Com perdão dos pecados nós te pedimos, entregamos na tua mão o andamento desse culto, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos amados, diz o apóstolo Paulo, de todo aquele que luta, de tudo se obtém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. A pessoa que vai no estádio, a pessoa que vai num jogo de carreira, qualquer seja o jogo que for, eles correm por algo natural, algo carnal aqui na terra. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Eles correm para alcançar um prêmio que se corrompem, que não tem valor para a vida eterna. Somente vem com aquele caneco na mão, dizendo: trouxe o prêmio, mas aquilo é corruptível e ele põe na estante só como uma relíquia, né? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como bater no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então eles correm por algo passageiro, por algo corruptível, mas nós corremos por aquilo que é real, que é verdadeiro, que é o prêmio da soberana graça, porque nós não estamos aqui em vão, irmãos. De maneira alguma nós não viemos aqui para ter mais uma reunião religiosa, mas nós viemos para cada minuto da nossa vida melhorar, acertando aqui, acertando ali, e que Deus nos ajude nós sempre ter, como disse Paulo também, os mesmos sentimentos de Cristo, nós possa ter em nosso coração, fazer tudo com amor e com sentimento. Mas que Deus abençoe, que a igreja reunida nesta noite, nós estamos felizes e muito gratos pelo Senhor, até que Ele tem nos instruído muito, né? Nesta mensagem, nós temos uma mensagem que nos leva a uma maturidade e sempre nos levando a alturas. Eu creio que aquele que começou a boa obra em nós,
Ele é o grande Deus para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Nós não viemos aqui para perder para ninguém, para perder para o inimigo. Nós viemos aqui para lutar com tudo que podemos. Sabemos, irmãos, que nós estamos lutando contra espíritos, contra demônios, mas nós lutamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós viemos aqui sempre para vencer, e estamos na era do vencedor. E vai vencer só quem? Só o Filho de Deus, só o eleito, só aquele que é chamado, só aquele que tem o nome escrito no livro da vida, porque aqui no estádio, diz Paulo, todos correm, mas um só leva o prêmio. Não é todos que vão ganhar, né? Eu chegar na frente, ganha o prêmio. Então nós estamos nesse desafio total, no momento realmente de desafio, mas estamos assim, produzindo os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, e esse sentimento está nos transportando. Ele é uma condução de transporte para o céu, o grande Espírito Santo. Irmãos, eu estou aqui com mensagem, quero ler um pouco. O dia da vitória, eu vou ler 2 parágrafos e vou saltar um pouco para frente. Eu creio que vou ser bem rápido hoje aqui. Agora é a hora que temos que lutar para ganhar a batalha. Então é referindo à Escritura. Agora é a hora que temos que lutar para ganhar a batalha e para vencermos as coisas do mundo. E ali não haverá nenhuma luta. A última oração será feita. Eles não terão que ter mais reunião de oração. Lá não haverá mais lugar para as pessoas se salvarem. Lá não haverá nenhuma enfermidade para ser curada. Isso será apenas uma grande e gloriosa coisa. E o que poderíamos nós, como seres humanos, nesta noite, o que poderíamos prometer? Em que poderíamos olhar para ser maior do que olhar naquela promessa, naquele tempo, vê? Nada maior, nem um substituto, nem uma religião, nem um credo, mas o cristão caminha por uma palavra e pela palavra de Deus, por aquela revelação do tempo do fim. Pensamos aqui, eu observo as mudanças das idades, porque o pequeno bebê amamentando no colo de sua mãe, os pequenos garotinhos que vão à escola, as meninas, os meninos adolescentes, e então a meia-idade, e então o ancião, vê, e o garoto estudando. No ano passado ele estava no colo de sua mãe como um bebê, se amamentando, vê você? E o adolescente com o que acabou de entrar na escola, no ano passado semelhantemente, e o que de meia idade era um adolescente, e então a idade avançada chega, vê? E é exatamente como um vapor que sai da terra e desaparece. Salomão disse, eu creio que foi, e é como uma flor, ela cresce, então é cortada e murcha, e nós queremos nos beneficiar do tempo que estamos aqui. Então nós sabemos que nós estamos provisoriamente dando uma passada por aqui, somente se preparando, caminhando, congregando, lendo, meditando, mas tudo num objetivo, porque sabemos que é como aquela flor que é cortada e murcha. Então assim é a nossa vida. Se nós não plantar no espiritual, de nada seria proveitoso nós nos reunir, nós congregar e não aprender. Mas nós venhamos aqui, porque é um aprendizado. Aqui é a escola onde os filhos de Deus assentam e começam a ouvir, começam a meditar e começam a se sentir beneficiado, ajudado pelo poder do Espírito Santo. Porque, irmãos, Deus, Ele chamou nós para uma mensagem muito grande, muito profunda, muito tremenda. E para isso, nós temos que sempre estar aprofundando. Enquanto mais você aprofunda, fica mais profundo.
Enquanto você mais lê, enquanto você mais ora, fica mais gostoso, fica mais profundo. A gente tem por experiência quanto Deus é grande nesta mensagem do tempo do fim. Porque Ele não tem vindo com uma mensaginha, Ele tem vindo com maná do céu para alimentar seus filhos. Então nós estamos descansados, porque o dia da vitória nos espera. Isto já é a primeira vitória, já começou na nossa vida, que foi o chamado para vir. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós viemos a Cristo, nós já encontramos a Ele, e já se encontramos descansado nele. Mas haverá uma vinda literal num arrebatamento, aonde o noivo literalmente estará num casamento com a noiva. Ele vem buscar sua noiva, seus escolhidos, e nós estamos ansiosos por esse dia. Enfim, estamos vivendo aqui, gastando nossos dias, vivendo nossos dias, mas tudo em busca daquele grande dia. Amém. Não daquele grande e terrível, mas daquele grande e glorioso dia do Senhor. Porque o grande e terrível dia do Senhor abrasará também os ímpios, pecadores, a rejeição para esta palavra. Então haverá também uma condenação. Agora, para quem aceita, o grande privilégio é porque nós iremos e seremos logo transportados daqui. Eu saltei aqui para parágrafo 17, dia da vitória. O profeta de Deus fala que há uma razão para isto, há uma razão para que que este sangue humano fosse derramado. E descobrimos que a primeira razão foi por causa do crime que Caim estava com ciúme de Abel, porque Deus havia aceitado o sacrifício de Abel. Hebreus 11 nos diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, e Deus testificando isto, Caim naturalmente tendo ciúme disto, porque o seu sacrifício foi rejeitado e o de Abel aceito, e Abel fez por fé. A Bíblia diz que ele fez por fé, vendo que os dias, que eu digo, ali aqueles dois rapazes estavam tentando encontrar graça diante de Deus para voltar, porque eles sabiam que eles eram recém-saídos do jardim da vida, e eles caíram do outro lado através da transgressão de seus pais. Os tinha feito sujeito à morte, exatamente como todos nós estávamos de pé nesta manhã, sujeito à morte. Eles queriam saber como voltar àquele lugar onde poderiam encontrar vida novamente, e fazendo isso, eles estavam tentando encontrar graça diante de Deus. E Caim ofereceu um lindo sacrifício de flores e de fruto do campo, ou seja, o que foi que ele colocou sobre o altar. Então tudo que o homem tem sem revelação não vale nada. Amém? Tudo que o homem faz sem revelação não vale nada, porque ele fez o melhor que pôde. Ele pegou as lindas flores, ele fez um lindo altar, ele ofereceu um lindo sacrifício, mas sem revelação. Ofereceu fruto da terra, e Deus olhou para aquilo e negou, porque ele fez sem revelação e fez com orgulho. Agora Abel, a semente eleita por revelação, ele matou um cordeiro e ofereceu em sacrifício, porque ele sabia que ali seria aceito por Deus, porque ele ofereceu o melhor. Ele pegou um cordeiro sem mancha, possivelmente sem ruga, sem defeito, escolhido a dedo, sem nenhuma mancha, ele não era magro, ele não era descartado, como diz do lote, ele era um cordeiro gordo. E Abel, por revelação, cortou a garganta daquele pobre cordeiro e ofereceu em sacrifício, e Deus aceitou. Aquela fumaça subiu retamente às narinas de Deus, e Deus disse: quão revelado tu é, Abel, quão renegado tu é, Caim.
dois irmãos, duas sementes diferentes. Uma eleita, predestinada, e a outra não eleita, renegado, oferecendo coisas daqui. Eu quero fazer o melhor. Eu quero fazer um altar bonito, com flores de diversas cores. Eu vou fazer algo aconchegante. Os irmãos vão ficar maravilhados. Eu quero fazer algo polido. Eu quero fazer algo que vai atrair a todos. Um lindo e belo trabalho. Eu creio que vai vir gente do exterior, vai vir gente de outros estados para ver o nosso trabalho. É muito bom, é maravilhoso. E foi rejeitado. E aquele trabalho feio, derramamento de sangue, foi aceito porque ele tinha revelação. O que Deus tem nos chamado hoje é para uma total separação da incredulidade, é para a revelação da mensagem do tempo do fim. Por isso que o mensageiro entra nessas linhas para mostrar o que Deus quer de mim e de você. Quando você, irmão, filho de Deus, quando você for orar, sempre não esqueça de dizer: Senhor, me dê visão, me dê sabedoria, me ajude a ter entendimento desta mensagem. Amém. Concordo? Amém. Tudo que nós devemos de pedir é dizer: Deus tenha piedade, me dê sabedoria, me dê revelação. Porque a revelação, quando você tem e você pede, Ele dá mais. E você pede, Ele dá mais. E Ele pede, você dá mais. E Ele dá mais. Porque nós, a Bíblia fala, né? Clama-me, clama-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas e firmes que não sabe. Sempre repito essa escritura, mas é algo que tem que repetir. É gostoso, é saboroso saber. Mas Abel, através da revelação espiritual, veja bem, lhe foi revelado que não havia sido nenhum fruto do campo que causou a morte, foi o sangue que causou a morte. Então ele ofereceu de volta o sangue de um substituto inocente, e Deus aceitou. E aquela tem sido a propiciação de Deus por nossos pecados desde aquele dia. Não há nenhuma outra maneira, porque se ele tivesse aceitado em outras bases, então teríamos que ir até aquela base para encontrar graça com Deus. Mas Deus só aceitou o sangue inocente de um ser inocente. Vê? Deus, como diz, Deus não tem revelação, Ele é a revelação. Ele aceita quando quando a revelação desce naquele filho, Ele faz as coisas por revelação. Então nosso Deus aceita de bom grado, porque Ele vê que o filho está fazendo aquele sentimento que está no pensamento de Deus. Ele está sendo movido por um sentimento sobrenatural. O natural morre, porque o natural foi a oferta de Caim. Igreja natural não vai para o céu. Igreja sobrenatural, nascida de novo, vai para o céu, porque ela entrou véu adentro, e ela entrou nas características estabelecidas da mensagem para o tempo do fim. Graças a Deus por isso. Não há nenhuma outra maneira, porque Ele tivesse aceito em outras bases. Então teríamos que ir até aquela base para encontrar graça com Deus. Mas Deus só aceita o sangue inocente de um ser inocente, vê? E assim, se a beleza e os grandes lugares tivesse tido a aceitação de Deus, hoje nós gostaria de saber, né? Se a beleza e os grandes lugares tivesse tido a aceitação de Deus hoje, nós gostaria de saber, viria Ele do outro lado do deserto, até essa casinha aqui do outro lado dos trilhos de ferro? Voltaria Ele aqui e se encontraria conosco? Mas se tivesse sido uma grande catedral, ou a beleza que Caim ofereceu, ora, descobrimos que estaríamos apenas falando conosco mesmo e com o ar. Mas Deus veio
sobre as bases do sangue derramado. Então não importa hoje quão pequeno sejamos, amém? Não importa quão pequeno sejamos, quão pobre possamos ser, ou o quanto gostaríamos de oferecer a Deus um lugar maior, mas Deus não aceitaria isso mais do que Ele aceitaria agora, porque estamos nos aproximando na base do sangue derramado de um substituto inocente, que é Cristo morrendo por nós pecadores. Graças a Deus. Tudo que nós temos que fazer é reconhecer o sacrifício vivo do Calvário, que um dia morreu por você. Não foi o pastor fulano de tal, não foi o bispo fulano de tal, não foi o sacerdote fulano de tal que morreu por mim e por você. E para ele não doeu, ele não teve dor de cravo, ele não teve dor de açoite, ele não levou nem uma chicotada. Por isso que ele pode requerer, doutrinar, exigir muitas vezes, para ele não custou nada. Agora Deus, Jesus Cristo, derramou seu sangue, e esse que levou, ele que pagou a pena por mim e por você. Então nós estamos meditando em algo que Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo, e ele somente. Não é uma igreja, a igreja não dá nada. A igreja somos nós que vivemos para o Senhor, porque nós reconhecemos ao Senhor, aceitemos Ele, fomos batizados no nome do Senhor, fomos batizados em nome de Jesus, porque Jesus que derramou o sangue por nossos pecados. Então nós estamos descansados hoje na sua palavra, na sua promessa, porque Ele tem prometido novo céu, nova terra, mundo vindouro. Ele tem prometido ruas de ouro, muros de cristal. Ele tem prometido uma mesa de milhares de comprimento. A noiva estará reunida ali, comendo junto com o noivo, comendo, literalmente comendo, num corpo glorificado, aonde não temos mais o medo do frio, não precisamos respeitar mais a chuva, o sol, as 4 estações que temos aqui, os 5 sentidos do corpo, os 5 sentidos do espírito. Nós estamos numa dimensão além, estamos agora com Cristo, estamos agora na eternidade. E aqui, irmãos, na terra, onde nós estamos hoje, já é um privilégio, porque nós já entremos em região celestial, mas ainda estamos no mundo de pecado. O nosso corpo ainda não está redimido, o nosso espírito foi redimido, a nossa transformação já aconteceu no espiritual, mas o corpo ainda está gemendo, está com dores de parto, está sofrendo, sujeito a essa dimensão, luz, matéria e tempo, se sujeitando ao relógio, se sujeitando ao materialismo, e se sujeitando ao tempo, e à luz, e assim por diante. Então, enquanto estamos aqui, estamos numa peregrinação, mas daqui a pouquinho nós entraremos na era do vencedor, que é entrando mesmo agora, né? Agora, a razão pela qual este sangue foi derramado é porque eu creio que o homem deseja. Deus convida o homem para olhar, mas o homem quer mostrar a si mesmo. O homem está tentando olhar naquilo que Deus está tentando lhe mostrar nas bases de sua própria ideia em relação a isto. Vê? O homem está se atrapalhando tudo. Ele tem que melhorar a doutrina, ele tem que melhorar o ensinamento, ele tem que arrumar jeitos. Mas veja só, o homem está tentando olhar naquilo que Deus está tentando lhe mostrar nas bases de sua própria ideia em relação a isto. Deus está tentando mostrar algo para o homem, mas o homem deseja aceitar isto sobre o que ele
Aleluia! Tentando mostrar algo para o homem. Mas o homem deseja aceitar isso sobre o que ele, da forma que ele olha para si. Mas é exatamente como alguém que deseja mostrar um cenário. Tem que haver uma razão para mostrar aquele cenário. Se você diz, olhe para aquela montanha, agora, há algo ali que chamou a sua atenção, pois você está tentando me pedir para que eu olhe para aquela montanha, vê? Ou olhe para aquela árvore. Veja, há algo a respeito daquela árvore que você quer que eu veja. Agora, Deus está tentando fazer o homem olhar para aquele substituto inocente lá atrás. Graças a Deus. E o homem deseja olhar para isso de sua própria maneira. Ele deseja olhar de sua própria maneira. Ele não quer ver o que Deus está tentando lhe mostrar nesse substituto inocente. O homem sempre quer olhar da sua maneira. Mas Deus está lutando com esse homem, tentando que ele olhe por revelação, que ele olhe através do sangue inocente, através do cordeiro provido. Ele não quer ver o que Deus está tentando lhe mostrar nesse substituto inocente. Portanto, isso é o que causou o problema, então. Quando o homem faz, como foi, apanha o binóculos para ver a uma longa distância, para ver o que Deus está tentando lhe mostrar. E ele falha em focalizar corretamente o seu binóculo. O profeta continua falando aqui. Ele disse que aquele binóculos, você pega ele e da maneira que você focaliza a uma coisa, seja lá qualquer imagem, seja um animal ali, né? Você focaliza com o binóculos e conforme a maneira que você vira o binóculos, você vê 3. Porque ele está mal focalizado. Ele explica aqui. Mas quando você focaliza ele corretamente, você vê que é um mesmo. Se ali está passando um veado, ou ele parou ali, você olha 3. Por que é 3? Mas a hora que você focaliza o binóculos, você vê que é um só que está parado ali. Então, para isso, tem que focalizar o binóculos. E o irmão Brana chama a atenção para que nós possa focalizar o nosso binóculo espiritual para sempre ver se é 3 ou é 1. Porque muitas vezes é 3, mas muitas vezes é 1 e você está vendo 3. Está entendendo? Amém, igreja? Assim, aquele povo que eles olham e vê 3. E não é. É o binóculo mal focalizado, o binóculo espiritual. Deixa eu ler aqui um pouquinho mais só o parágrafo 20. Aqui na estrada, há não muito tempo atrás, vindo de uma viagem lá das montanhas, alguém estava e disse aqui, pegue esse binóculo, veja aqui determinada coisa. Bem, eu apanhei o binóculo e vi 3 ou 4 objetos. Porque pegou. Eu vi 3 ou 4 coisas diferentes. Agora veja você, eu sabia que havia algo de errado com aquilo, vê? Agora, aquele antílope de pé no campo, parecia que havia 3 ou 4 deles ali, junto de pé. Agora, o que era o antílope? Era tão somente um antílope. O binóculo estava correto, mas o que eu tinha que fazer era ajustar o foco, até eu ter os 3 antílopes apenas em um, e fazer um só antílope. Vê? E então ali, veja, atrás de mim, eu sabia que havia e seria um antílope. Porque foi isto que me foi dito, mas ao apanhar o binóculo e olhar por ali, e vi, digamos, 3 antílopes ali de pé. Bem, o binóculo estava fora de foco, e eu tive que voltar ao foco daquele binóculo até que eu chegasse a uma posição
onde eu visse um antílope. E então o binóculo aproximava aquilo de mim o suficiente até eu poder ver o que aquilo parecia. Aleluia! É somente ajustar na oração, na leitura, na consagração, no falar com Deus. Ajustar o binóculo que a coisa vai dar certo. Nós vamos ver que não é 3, que é 1. Agora Deus nos dá a Bíblia. Agora a Bíblia é a palavra. E a palavra é Deus. Então nosso binóculo é isto. Nossas lentes são isto. Mas agora quando vamos olhar na Bíblia e vemos 4 ou 5 diferentes formas, bem, é necessário um ajuste. Vê você? E nós temos que trazer a coisa ao ponto onde vemos um propósito solene para Deus. Mas o homem deseja começar uma organização, corre para este lado, o outro deseja, bem, eu penso que posso ser um sujeito maior do que ele, então eu começarei aqui, e nós educaremos melhor nossos garotos, e faremos isso e assim por diante. Vê, eles falham no ajuste das lentes. Deus quer que eles vejam uma coisa, e esta é o sangue inocente que foi derramado por seus pecados. É exatamente isto. Esta é a coisa verdadeira. Não importa, não precisamos de uma organização. Eu não tenho nada contra elas, apenas elas, o estrago que elas fazem ao tirar as pessoas para fora e separar a fraternidade. Misericórdia. O que aconteceu? Por isso que o profeta, não precisamos de uma organização. Eu não tenho nada contra elas. Elas apenas o estragou. E elas fazem ao tirar as pessoas para fora e separar a fraternidade e coisas. Mas precisamos apenas de olhar para uma coisa. E esta é o nosso substituto. E isto é correto. E esse substituto é Jesus Cristo. E então hoje você vê como estamos torcidos nas organizações. Eles dizem, os metodistas estão tendo um reavivamento. Claro que isso não quer dizer os batistas, estes são os metodistas, e estes estão tendo um reavivamento e assim por diante. Eles cortam os outros companheirismos, o tempo todo cortando o companheirismo, mas não queremos ver isso desta forma. Queremos continuar ajustando aquele foco até descobrir que há um Deus. Quando você vir 3 deles ali, é melhor você ajustar as lentes um pouco mais, ver, você está vendo algo errado. Então é melhor você aproximar isto e descobrir que há um Deus sobre todos nós, e Ele é o Deus da raça humana. Deus une por essa mensagem ou não une? Deus tem um caminho provido ou não tem? Ele trouxe uma palavra que revela, que liberta, e que revela realmente, trazendo toda a revelação da mensagem, ou não trouxe? Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E sabemos que Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então não há 2 mensagens, não há 2 mensageiros, não há 10 tipos de linhas. Existe uma mensagem que prepara a noiva. Agora o que precisa? A noiva focalizar esse binóculo e poder ver que Deus não aceita substituto, e a organização separa, a mensagem une, a organização separa, a mensagem une, a organização separa. Tudo aquilo que veio nos unindo, trazendo revelação, discernimento, o sistema veio tentando separar, sempre tentando separar, mas sempre Deus chamando um povo para a união invisível da noiva. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Que a graça suprema seja estendida sobre teu amável e doce coração. Vamos ficar em pé?
Amado e precioso Deus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos tem concedido. Ó Deus, o Senhor é tão bom, tão precioso, muito o Senhor tem cuidado, nos ajudado. Nós ficamos agradecidos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Ó Deus, levando-nos na linha da mensagem, Pai, vemos quão valoroso é um profeta, Pai. Ele não veio para trazer dano, não veio para trazer divisão, ele veio realmente para bradar contra todas essas coisas, contra todos esses absurdos que se passam aí na terra, Pai. Mas Deus seja louvado, nós te agradecemos para a tua glória, no nome santo de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Pode cantar aí, Simão? Pode assentar, irmãos. Graças a Jesus, graças a Deus. Muito